Olá, bom dia. Hoje, dia 28 de maio, quase 11 horas da manhã. E eu vou conversar hoje com um convidado muito especial, nosso governador Romeu Zema, governador de Minas Gerais, do Partido Novo, que vai estar aqui em instantes, às 11 horas. Romeu Zema, governador do Novo, de Minas Gerais, vai estar aqui falando comigo sobre as iniciativas de Minas para tratar o coronavírus, a pandemia, como é que eles estão resolvendo os problemas lá, como é que está essa situação. A gente sabe que Minas tem sido um exemplo no tratamento e a gente quer entender um pouco mais o que está sendo feito lá de diferente, em especial com foco aí nas compras públicas. E hoje, para falar sobre isso, eu vou estar aqui com o governador Romeu Zema. Então, fique aqui com a gente daqui a alguns minutinhos, já são quase 11 horas. O governador Romeu Zema vai estar aqui falando comigo, né? Vai ser um bate-papo rápido, meia horinha de conversa, até porque sabe como é que é hoje, no meio do dia, o governador não pode parar, então a gente tem que ser hábil e rápido aqui para ouvir dele todas as explicações. Importante também lembrar que o Minas, né, está sendo aí um exemplo, está tratando do tema de forma diferenciada, né, reconhecido isso no Brasil todo. A gente quer entender, até porque eu, como representante do Rio de Janeiro, quero levar essas sugestões e essas soluções para o Rio, né, ver o que a gente pode fazer para a gente melhorar a situação de todos os estados do Brasil. Né? A gente tem visto aí algumas iniciativas em cada estado, mas com certeza é importante entender com quem está vivenciando isso na prática. E ninguém melhor do que o próprio Romeu Zema para falar sobre isso. É você que está chegando agora, né? Daqui a pouquinho, só estou esperando ele entrar aqui para falar com a gente. Um bate-papo rápido, meia hora aqui com o governador Romeu Zema. Então, você que quiser participar, pode deixar já aqui a sua pergunta, pode colocar aqui que a gente vai tentar trazer a pergunta ao longo da live, ao longo do bate-papo, para o governador poder responder. Né? Vai ser um bate-papo rápido, geralmente eu fico aqui uma hora com vocês, mas hoje vai ser meia horinha, né? Até porque o tempo do governador é um tempo escasso, a gente sabe que ele precisa estar trabalhando, até porque o momento é difícil em Minas, né? Então a gente quer trazer aqui para vocês esse debate, essa explicação, né, sobre o que tem sido feito de diferente. Você que está aqui entrando, que quer participar, pode deixar aqui sua pergunta, pode fazer aqui seu comentário, que a gente vai filtrar aqui, trazer o que for possível dentro do tema e dentro do tempo para o governador Romeu Zema. Estou esperando só que ele entrar, a gente combinou 11 horas. Bom dia, Luiz Cláudio Santos. O pessoal está ouvindo bem aqui o que eu estou falando? Pedir também para vocês que estão entrando agora, para vocês divulgarem, né, passar essa informação aqui para para os seus convidados, seus amigos, para que mais pessoas possam participar, né, do momento privilegiado aqui de falar diretamente com o governador Romeu Zema. Então convidem seus amigos, convidem as pessoas mais próximas de vocês para participarem aqui desse bate-papo e essa conversa chegar em mais pessoas. Quanto mais gente participando, melhor, mais transparência, mais informação chegando para a população. Então já estou aqui com o nosso governador Romeu Zema para ele explicar para vocês, contar como é que estão as coisas em Minas Gerais, com foco especial na pandemia, no coronavírus, nesse momento difícil que a população está passando, né? Só aguardar aqui o Romeu Zema entrar, né? Estou aguardando a participação dele, mas já em instantes ele está aqui com a gente. Enquanto isso, vocês podem dar seu alô aqui, quando vocês comentam, isso chega a mais pessoas, e assim a gente faz com que podem comentar, curtir, divulgar, manda o link para os amigos, tem aqui uma setinha aqui embaixo, convide os amigos de vocês, e com isso a gente vai ter um bate-papo bem legal com o governador Romeu Zema já em instantes. Só aguardando ele entrar aqui para a gente poder dar início ao nosso bate-papo, né? O Zema que combinou com a gente às 11 horas, então acho que em poucos instantes ele vai estar aqui com a gente, só esperando ele dar aqui já tem alguns comentários, o Diego falando aqui do número de mortes em Minas, o Guido aqui também, bom dia, Guido, tudo bom? Quem mais aqui? José Luiz,
Gabriel, bom dia, Igor, também, Barroso, direito, o Luiz Cláudio falou que o áudio está bom, a Carla Pontes, gostaria de saber se estão pensando no retorno das universidades, boa pergunta, Luciana, o Anderson, então todo mundo que está aqui entrando já pode, vai comentando aqui, vai colocando a sua pergunta, e já em instantes, Renato está aqui, Stephanie, em instantes a gente vai estar aqui com o nosso governador Romeu Zema, só aguardando ele entrar aqui para a gente convidá-lo. Enquanto isso, continuem divulgando, está crescendo aqui o número de pessoas assistindo, espero que tenha mais gente ainda. Em instantes ele vai entrar aqui e vocês podem já fazendo perguntas, fazendo comentários e principalmente convidem, ó, Vitor Ludwig, aniversariante da semana, está aqui. Gabriela, Sérgio Silveira, o Rocha 8023. Vamos lá, vamos convidando o pessoal, o pessoal está aguardando aí com. Ó, o Anderson está aqui tomando um cafezinho, uma água, a minha água aqui também, o café já acabou, mas em instantes. Partido Novo entrou também, seja bem-vindo, Partido Novo, participando aqui. A Carla falando que o retorno agora não é uma opção, mas temos que começar a pensar em estratégias para a educação. Aí um abraço aí para todo mundo do Novo, não só os filiados. Renato, meu amigo, Renato Silva, está aqui também. Bom dia, Renato. Então, pessoal, só aguardando aqui o governador Romeu Zema, mas enquanto ele não chega, vocês vão comentando aqui, a gente pode ir respondendo perguntas, pode ir falando questões aí sobre outros temas, mas também já podem fazer perguntas para o governador Romeu Zema, para nosso grande representante aí no Executivo Estadual, né? Marie também está aqui presente, um beijo para Marie, Rodolfo, Isabel, Gildo, Félix também entrando, e vamos divulgando aí, divulga que a gente vai ter um bate-papo bem interessante com o Romeu Zema, que parece que está chegando já, foi só tomar uma água, mas já está aqui com a gente. Enquanto isso eu vou batendo papo aqui com vocês, mas não saiam daqui que Samuel também, aqui um abraço Samuel, Lucas Boaventura, João Marcelo, todo mundo que puder participar, Bruno Bezerra, ó, valeu JC Costa, obrigado aí pelo voto. O José Luiz está perguntando, a live vai ficar gravada aqui no meu Instagram, mas depois também vou disponibilizar no meu YouTube. Ó, Romeu Zema entrou aqui. Vamos agora para ele poder participar. Olá, governador, tudo bom? Tudo bem, deputado? Prazer em vê-lo, estar com o senhor aí, tudo caminhando bem? Prazer todo meu. Senhor não, poxa, nós somos jovens, né? Tem que deixar Somos informar. jovens. Isso aí. Bom, obrigado aí por participar, obrigado por ter disponibilizado esse tempo. Eu sei que Minas Gerais precisa de você, precisa do governador aí para atuar aí nesse momento então tão difícil. Então, obrigado aí por esse tempinho. Não vou ocupar muito tempo, como a gente combinou, meia horinha aqui de bate-papo, para a gente poder deixá-lo trabalhar. Eu também aqui do meu lado tem bastante coisa, mas com certeza a minha vida não é tão difícil quanto a sua, mas a gente tem muita coisa para fazer. Não, obrigado mais uma vez. Vou começar aqui para ir direto ao ponto, né? Eu sei que Minas está passando, já quando você assumiu o governo, já estava numa situação bem difícil, né, herdada de outros governos, já nos anteriores. Já começou o governo com Brumadinho, com outros problemas, e agora chegou a pandemia aí, que está prejudicando o Brasil todo, mas com certeza um estado, né, o meu estado, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Minas, que já tinha uma situação fiscal muito delicada, acabam que sofrem ainda mais quando chega uma catástrofe como essa do coronavírus. Como é que está sendo enfrentar isso tudo? E a gente vê Minas, não é reconhecido só pelo Novo, mas também acho que a mídia e todo mundo está reconhecendo como um case de sucesso no tratamento aí do coronavírus. Eu queria que você falasse aí uma introdução desse panorama, né, de enfrentamento da pandemia nessa situação em que o Estado se encontra. Perfeito, Paulo. Primeiramente, eu quero citar que realmente a situação financeira do Estado é calamidade. Minas Gerais foi o único estado do Brasil, até hoje, em que um governo não fez os repasses constitucionais para os municípios.
Nós tivemos de fazer um acordo judicial junto com a Associação Mineira de Municípios no valor de 7 bilhões de reais para poder parcelarmos em 33 pagamentos aquilo que o último governo não repassou aos prefeitos e quase deixou as prefeituras falidas. Já pagamos 5 dessas parcelas, foi no início desse ano. Mesmo com todo esse cenário adverso, nós estamos mantendo esse compromisso. O último governo também fez algo inédito. Ele conseguiu mandar para o SPC Serasa o nome de 240 mil funcionários públicos que tinham adquirido um empréstimo consignado, que ele descontou no salário dos mesmos e não pagou às instituições financeiras. Nós tivemos de quitar 500 milhões de reais com relação a esse tema e, desde então, o funcionalismo público pôde novamente fazer empréstimo consignado, coisa que estava suspensa porque o Estado se apropriava dos pagamentos. E com relação à pandemia, Paulo, Minas, até o momento, está indo bem, mas é muito cedo para dizer que a guerra acabou. Nós temos um número considerado baixo de casos e óbitos. Vou pegar aqui os últimos dados, que são do dia 27. O que eu tenho aqui eram 8.011 casos e 240 óbitos, e ainda 9,2% dos leitos de UTIs com suspeitos ou casos confirmados do coronavírus. Eu atribuo esse desempenho melhor do que a média nacional ao isolamento que nós fizemos aqui muito antes dos outros estados. A pandemia estava no estágio mais inicial quando nós adotamos essas medidas. Além disso, o povo mineiro, talvez, no meu entender, é mais consciente, mais criterioso, fez um isolamento mais adequado. E o fato de nós termos 80% da população residindo no interior do estado, principalmente em cidades pequenas, com certeza contribuiu. Mas está longe de podermos falar que fomos vitoriosos, porque a curva tem crescido e nos preocupa muito. Isso é importante, né? A questão demográfica, eu tenho até falado quando algumas pessoas me perguntam, né, que é claro que o trabalho sério, o trabalho organizado, ele é fundamental e isso tem sido traço aí do seu trabalho, não só agora na pandemia, mas até antes mesmo, mas a questão demográfica também do Estado, ela é importante, né? O Rio de Janeiro, por exemplo, meu estado, é muito concentrado na capital, né? E acaba que com isso tem mais dificuldades. E aí não vou nem falar dos outros pontos ligados à má administração, má gestão, tudo mais. E aí tem um ponto que está muito evidente, governador, que é a questão das compras, né, dos contratos feitos, seja para compra de respirador, que saíram números aí que mostram a diferença de preço entre o que foi comprado em Minas e em outros estados, até mesmo a questão dos hospitais de campanha, né? Inclusive, eu do Rio, vários contratos para construção de hospital de campanha não estão sendo concluídos ou não vão ser concluídos a tempo de trabalhar para ajudar na pandemia. Qual é o segredo? O que foi feito de diferente? Nem diferente. O que foi feito de certo em Minas para garantir que essas compras fossem feitas de forma correta, com bom preço e com boa execução? Paulo, o nosso hospital de campanha está concluído há 40 dias, com 768 leitos, e custou R$ 5.300.000. Ele foi feito num pavilhão de exposição do Estado, então não tivemos custo nenhum com montagem de estrutura física externa, somente a interna, que foi toda feita por cadetes da Polícia Militar sobre orientação de técnicos. Nós tentamos aproveitar tudo aquilo que o Estado tem
E vale lembrar que 80% desses 5 milhões e 300 mil reais ainda foram custeados pela FIENG, a Federação das Indústrias do Estado, que bancou esse investimento. Eu diria que não tem mistério. Nós temos aqui uma Secretaria da Saúde que conversa com a Polícia Militar. Uma das coisas mais difíceis numa boa gestão é a integração. São as diferentes áreas trabalharem conversando entre si. E isso foi fundamental para que o hospital de campanha surgisse, porque a Polícia Militar participou, o Corpo de Bombeiros participou, todos eles trabalhando integrado com a Secretaria de Saúde, com a FIENG também. Mas o que eu vejo no setor público, infelizmente, é cada um querer fazer a sua casa. E, às vezes, um edifício é que seria a solução, mas cada um sai fazendo por si próprio e, muitas vezes, no final, o custo é maior e o resultado, infelizmente, deixa a desejar. E com relação aos respiradores, nós tivemos aqui 2 fatos que contribuíram muito para a queda de preço. Primeiro, nós fizemos uma compra planejada. Pedimos que os respiradores fossem entregues, serão no mês de junho, julho e agosto. Não foi aquela compra entregue a semana que vem. Segundo, nós fizemos uso de depósitos judiciais da tragédia de Brumadinho e de Mariana, que estavam depositados, para poder já pagar de forma antecipada o fornecedor. E fizemos também aquisição de fornecedor idôneo e responsável, que é fundamental numa situação como essa. Não é comprar de alguém que nunca operou no mercado, que não tem referência. Quem fez a nossa compra, para você ter ideia, quem forneceu é a mesma empresa que forneceu para o Hospital de Campanha de Nova York. Então, era alguém que já tinha, vamos dizer, homologação, certificação no mercado. Entendi. E a gente sabe que além dessas compras maiores, né, dos respiradores e até dos hospitais de campanha, nesse momento da pandemia, até porque foi aprovado por nós na Câmara dos Deputados e os senadores do Senado Federal, né, a não necessidade das licitações, né, seguindo a Lei 8666 e tudo mais. O que tem sido feito dentro do governo de Minas para garantir que essas compras não sejam superfaturadas, que não tenham desvios? Porque eu sei que você, como governador, não está acompanhando na lupa tudo que é feito no governo, né? Então tem muita gente fazendo compras, muita gente comprando. O que é feito de forma para garantir a transparência, a lisura nesse processo licitatório? E a gente tem visto problemas como esse no Rio de Janeiro, né, de compras que, inclusive, operações já da Polícia Federal para garantir, para analisar casos concretos, né? O que tem sido feito em Minas para evitar que isso aconteça? Paulo, mais uma vez, boa comunicação e integração com os outros poderes. Quando nós sentimos que havia alteração de preço, muitos EPIs tiveram o preço majorado em várias vezes logo no início da pandemia, e nós ficamos assustados. Inclusive, pessoas aqui na área de compras ficaram com receio. Mas nós chamamos o Ministério Público, o Tribunal de Contas do Estado, e falamos, está aqui a situação. Como que devemos proceder para que a compra seja feita de forma a atender a área de saúde que está precisando e sem expor o gestor público a risco. Então, tudo feito com muita transparência, com a anuência, com a orientação do Ministério Público, do Tribunal de Contas do Estado. É aquela velha história, quem não deve, não teme. E vamos fazer tudo com as portas escancaradas, colocar os números em cima da mesa para todo mundo, de antemão, já ter noção e conferir. Transparência é fundamental, é essencial e, graças a Deus, fomos muito bem atendidos pelo Ministério Público e pelo Tribunal de Contas. Você, na fala anterior, falou sobre a questão de, ao invés de cada um construir sua casa,
construir um prédio, né? Eu tenho um exemplo no Rio de Janeiro também, e aí não estou nem falando que houve fraude, mas sim dessa visão de trabalhar em conjunto. Tem dois hospitais sendo construídos no mesmo terreno, um por uma secretaria e outro por outra, com o argumento de que são usos diferentes, mas na prática a gente sabe que se tivesse sido feito um único contrato com uma única empresa, talvez tivesse ali um ganho de escala e com isso uma economia muito maior, né? Então acho que é um pouco do que você falou, trabalho integrado, trabalho com planejamento e não um trabalho de cada um fazer o seu e assim em diante. E queria falar um pouco agora sobre a questão da economia. Antes disso, Zema, vou fazer uma pergunta que eu sei que é uma pergunta um pouco mais polêmica, mas que eu tenho certeza que você tem a resposta, porque eu tenho a resposta sem ter conversado com você, porque eu acho que ela é um pouco lógica, né? Então, falando agora sobre os números de casos de pessoas contaminadas em Minas, né, que talvez tenha subnotificação, que eu acredito que tenha subnotificação sim, no Brasil todo, porque a gente não tem testes para fazer análise no Brasil todo. Então, é possível que tenha, é provável que tenha em Minas. Agora, se você olhar o número de mortes, isso mostra que o número de Minas ele está muito abaixo na média dos outros estados. E isso, para mim, que é, no final das contas, o mais importante, né? A gente sabe que todo mundo, no final das contas, vai acabar sendo contaminado. É claro que a gente quer achatar a curva, a gente quer que seja o mínimo possível até para a gente preservar não só as vidas, mas até o conforto das pessoas e tudo mais. Então, eu queria que falasse um pouquinho sobre isso, porque algumas perguntas foram feitas quanto a isso. Eu acho que é um tema importante que não tem por que se não falar, né? Paulo, você tem toda a razão. Esse tema da subnotificação está muito em evidência, mas nós temos aqui de esclarecer alguns pontos. Primeiro, a situação ideal seria testar os 21 milhões de mineiros, 100% da população testada. Segundo, não era só uma vez, era diariamente, porque quem estava negativo antes de ontem pode estar positivo hoje. O cenário muda a todo momento. E isso, operacionalmente e financeiramente, é inviável. Nós temos recebido testes do governo federal, sim, mas o governo federal tem priorizado aqueles estados onde a situação é mais crítica. Mas hoje, qualquer pessoa que procure a rede hospitalar e apresente sintomas do Covid será testada. Não falta teste, tem de ficar claro. O que nós não fizemos foi montar a barraquinha no meio da praça e começar a testar as pessoas. Isso realmente não foi feito. E lembro também que todo óbito suspeito também é testado. Pode sim haver subnotificação, mas são subnotificações, vamos deixar muito claro, dos casos assintomáticos, de quem pega o Covid e não manifesta nenhum sintoma. Talvez eu mesmo possa já ter pego, já tem tempo que eu não fiz o teste, e sou um caso de subnotificação. Mas aqueles casos que têm sintoma são testados. E uma coisa que me deixa muito confortável é que qualquer pessoa que procurar a rede hospitalar de Minas, em quase todos eles vai escutar uma reclamação, que as pessoas estão ociosas. Quer índice melhor do que esse para poder avaliar que a situação está sob controle? Porque nós solicitamos que as cirurgias não eletivas, aquelas que podem esperar, aguardar, fossem suspensas para que os leitos ficassem disponíveis para os internados com o Covid. E hoje os hospitais, na grande maioria, estão ociosos. Eu não teria, com toda certeza, o poder de fazer hospital ficar vazio, porque as pessoas doentes procuram. E a taxa de óbito em Minas, nos primeiros 5 meses que vão ser completados agora, no geral, está muito menor do que um ano atrás. Então, é mais um indício também de que a situação está sob controle.
nós estamos tendo, nesse mês de maio, menos óbitos do que em maio de 2019. Não há como falar que nós estamos escondendo algo. Quando eu vejo alguém falar isso, nós temos de dar razão a essas pessoas pelo seguinte: muitas vezes o Estado no Brasil fez questão de enganar a população. Isso é quase que norma no Brasil. Esconder dados porque está privilegiando alguém, está fazendo algo de forma a favorecer alguém. E nós temos aqui dado total transparência. À medida que a crise do coronavírus prosseguir, isso vai ficar claro. Nós não temos aqui o que esconder. Subnotificação há, da mesma maneira que tem nos Estados Unidos, na Europa, em São Paulo, no Rio, etc. Governador, eu acho que é uma coisa importante, né, que você falou agora, inclusive acho saudável, né, que a população desconfie dos governantes, né, que ela fique sempre analisando, averiguando, fiscalizando, claro, né, respeitando também e acreditando quando as coisas são feitas de forma transparente. Mas eu acho que talvez o fato da população, ao longo dos últimos anos todos, ter ficado tão ausente da política fez com que os governantes do passado e alguns até do presente também tivessem esse hábito de esconder as informações e ninguém reclamar, né? Então acho que tem um lado saudável disso, né? Você Tem um lado conhece aquele saudável. ditado, né? Cachorro mordido por cobra tem medo de linguiça, de salsicha, não é isso, né? Então, Isso aí. o brasileiro está muito nessa linha, né? Mas é bom que vai ver que tem um governo transparente. Eu não tenho o que esconder, viu, Paulo? O que eu falo que a melhor coisa que tem é você ter um discurso só. Eu não preciso treinar para falar com o público A, com o público B, com o meu secretário. O discurso é o mesmo e isso deixa a gente mais leve, livre, solto e com a consciência tranquila. Isso aí. Tem uma pergunta aqui que tem a ver com o que você falou logo no início, que um dos segredos de Minas foi o fato de ter feito esse isolamento logo cedo. E aí o Alexandre Freitas, nosso colega de novo, meu amigo aqui, deputado estadual do Rio, fez a seguinte pergunta: como foi a abordagem do governo de Minas em relação a essas medidas restritivas? Precisou de uma atuação repreensiva do Estado ou a população aderiu às recomendações de forma voluntária? Que essa é uma questão que a gente enfrenta no Rio, né, dessa discussão entre ter medidas muito restritivas, até com cerceamento de liberdades individuais, mas ao mesmo tempo a gente entende a necessidade de que as pessoas cumpram o isolamento. Como é que Minas tratou isso? Paulo, hora nenhuma o nosso decreto aqui colocou algum tipo de punição, algum tipo de penalidade para quem desobedecesse. Mas toda a nossa polícia militar e também a área de saúde foi orientada para que casos de abuso fossem tolhidos, houvesse orientação. Eu cheguei, inclusive, a receber um filme do interior onde uma pessoa fez uma festa e que teve uma certa aglomeração e que os vizinhos denunciaram. Mas a polícia compareceu lá e solicitou que as pessoas voltassem para casa e tudo dentro de uma normalidade, dentro de um diálogo. Houve, sim, abusos por parte de várias pessoas em várias ocasiões, mas a presença da polícia, a orientação foi suficiente. Não tivemos nenhuma medida coercitiva no Estado que eu tenha conhecimento, não. E vale lembrar que o mineiro é desconfiado. Quando fala que algo é perigoso, ele fala, deixa eu ficar prevenido aqui. Então, essa postura, essa cultura nossa, com certeza ajudou também. Todo mundo, vários comentários aqui confirmando, né? Falando que ninguém foi algemado em Minas, não teve coerção, não teve nada disso. Exatamente o que você falou. Falar um pouquinho agora, acho que já para... Vou ocupar um pouquinho mais seu tempo, mas ainda chegando já na reta final. Como é que está a questão econômica, né? Eu acho que a preocupação também é a saúde pública. A gente falou bem, Minas tem bons números,
Claro que a preocupação continua, tem que ser tratada ainda daqui para frente, não dá para diminuir o ímpeto. E a questão econômica, os negócios, as lojas, os restaurantes, já está em que ponto sobre isso e como é que vai ser daqui para frente? Já tem algum planejamento? Já tem alguma visão de retomada das atividades econômicas? As atividades econômicas, eu posso dizer que já foram retomadas praticamente em todo o estado. Lógico que não totalmente, parcialmente. Nós fizemos o nosso programa aqui, o Minas Consciente, que tem muita semelhança com o que foi feito no Rio Grande do Sul. São Paulo lançou agora o dele, também é semelhante. Nós estamos considerando cada região do estado de acordo com o número de leitos de UTIs disponíveis e a curva da pandemia. Então, nós temos regiões mais e menos seguras em todo o estado. E isso vai servir de norte para que as ondas de liberações de atividades econômicas venham a acontecer. Mas sempre frisando que essa reativação da economia vai ser feita de modo criterioso, gradual e principalmente seguro. E que podemos, sim, retroceder, porque se a curva da pandemia se comportar de forma muito inclinada, o que eu espero que não aconteça, nós podemos chegar à conclusão que até algum lockdown seja necessário em algumas regiões ou cidades no estado. Nós ainda não estamos numa situação de segurança. Eu tenho deixado isso muito claro. Nós estamos numa situação melhor do que a maioria dos estados do Brasil, mas seguro mesmo nós vamos ficar no dia que tiver uma vacina ou no dia que todos estiverem já com o vírus e imunes a um novo contágio. Tenho pedido sempre ao mineiro que tome todas as medidas, se puder ficar em casa, que fique, caso saia, que saia com a máscara, que caso vá a qualquer lugar, que higienize sempre as mãos, os equipamentos de uso comum, porque qualquer descuido nosso pode ser muito perigoso, a pandemia pode dar uma guinada e tudo que nós fizemos até o momento que tem dado certo pode ir por água abaixo. Então, tem que ser feito com critério. Mas a atividade econômica foi muito afetada, a nossa arrecadação caiu coisa de 1,5 bilhão no mês de maio, é a previsão. No mês passado já havia caído mais de 1 bilhão, e isso num estado que já estava com um problema financeiro seríssimo. A ajuda do governo federal vai ajudar em muito, mas não é suficiente para fazer face a toda essa queda. Ela deve estar cobrindo como 40% do que nós estamos perdendo. Então, vamos ter muita dificuldade para pagarmos a folha de pagamento de junho, de julho, de agosto. Ainda não sabemos como fazer. E, diante desse contexto todo, Paulo, nós estamos encaminhando, nesse próximo mês de junho, para a Assembleia Legislativa, as reformas estruturais, aquilo que realmente vai resolver os problemas de Minas, que são as reformas da Previdência do Servidor Público e o novo Estatuto do Servidor. Essas duas reformas são essenciais para que Minas, no futuro, venha a ter equilíbrio nas contas. Caso contrário, nós vamos continuar sendo um estado inviável, um estado que não tem sequer condição de tapar os buracos das estradas que estão aí. Que eu tenho recebido sempre fotos e filmes, porque cada vez a manutenção é pior devido à falta de recursos. Essa é uma preocupação nossa também na Câmara, né? A gente tem tratado muito sobre os temas ligados à pandemia, mas a gente tem que se preocupar também com o futuro, né? Com o próximo passo. E a gente tem começado a falar reforma administrativa, reforma tributária, né? Outras reformas estruturantes dos mercados, como o próprio saneamento, que já passou pela Câmara, mas está no Senado. Então, acho que essa preocupação com o que vem depois é muito importante, senão a gente não vai conseguir pagar a conta, né, governador? O pessoal está perguntando aqui, uma pergunta rápida sobre as escolas, né, e universidades.
Tem previsão? Como é que tem algum plano para isso? Paulo, tudo indica, caso a nossa curva não mude de forma acentuada, que no segundo semestre nós teremos o retorno às aulas. É o mais provável. Mas temos que estar acompanhando a curva. O ensino não presencial deixa muito a desejar, principalmente para as crianças que não têm uma disciplina de horário, e a volta do ensino presencial é muitíssimo importante. Os alunos hoje não estão tendo o mesmo nível de ensino que teriam caso estivessem frequentando as escolas. Isso me preocupa muito. Já defini com a nossa secretária que vamos precisar ter aulas de reforço, porque alguma coisa está ficando para trás, sim, com relação a esse ensino à distância. Nem todo mundo tem internet, nem todo mundo tem a disciplina necessária. Eu gostaria que essa normalidade acontecesse um quanto antes, mas não podemos expor as crianças e quem convive com elas ao contágio. E nós temos de lembrar que uma escola tem 500, 800, 1.000 crianças e ali seria um foco perfeito para o vírus propagar. Então, temos de estar aguardando o momento adequado e fazer isso com muito critério também. Governador, para encerrar aqui, cumprir também com o nosso compromisso de fazer meia hora de bate-papo, deixar você trabalhar aí em prol de Minas, queria pedir para você concluir passando uma mensagem aí, uma para quem é do Rio, como eu. Tem muita gente pedindo aqui, o pessoal do Rio falando, vem para o Rio, vem ser governador do Rio. Eu sei que não dá para você fazer isso, até porque Minas precisa de você, mas qual dica que você dá para a gente que é do Rio, que pode fazer alguma coisa aí para melhorar o nosso estado e também os outros estados que estão passando de dificuldade, e também aí para o seu público aí de Minas Gerais, uma mensagem aí para eles continuarem, né, ajudando a combater a pandemia, cada um com a sua responsabilidade, para a gente encerrar aqui nosso bate-papo. Eu gostaria muito, Paulo, que todo governante tivesse a visão de que tudo que ele gasta está saindo, muitas vezes, da mesa de alguma família que não se alimenta adequadamente. Nós precisamos ter essa visão no Brasil de que todo o dinheiro público é retirado da população e, muitas vezes, da população de baixa renda. Isso é fundamental, nós termos essa noção. E a minha recomendação é o que eu já disse. Temos de lembrar que nós estamos lidando com um inimigo invisível, imprevisível, e todo cuidado é pouco. Vamos ficar em casa, vamos adotar o distanciamento quando tivermos que sair e todas as medidas que possam evitar um contágio, porque essa realidade do vírus veio para ficar durante meses, exceto se surgir aí uma vacina ou alguma novidade, o que é pouco provável. Nós estamos no meio de uma guerra e todo cuidado é pouco. E encerro aqui agradecendo aí o seu convite, foi um prazer estar com você. Espero ter outras oportunidades de estarmos aí batendo um papo. E agora ficou mais fácil, né? Não precisamos encontrar mais pessoalmente, já estamos bem adaptados a essa nova realidade de estarmos falando aí por videoconferência, através aí das ferramentas digitais. Um grande abraço a todos. Verdade, governador, verdade, Zema. Obrigado. Eu acho que esse contato virtual tem sido uma nova realidade para a gente, né? Mas, com certeza, contato pessoal, físico também faz falta, né? Espero que em breve a gente consiga se encontrar. Eu estive em Belo Horizonte, estive com você, né? Um pouco antes de começar esse caos, foi imediatamente antes. Na verdade, a última vez que eu saí de Brasília foi para ir para Minas. Desde então, eu não fui nem ao Rio de Janeiro. Então tem mais de 2 meses que eu não vou ao Rio, e a minha última vez que eu saí foi aí. Pelo menos a gente teve o prazer de se encontrar e de bater um papo muito legal também sobre, não só sobre Minas, mas sobre o novo, sobre o Brasil. Obrigado pelo bate-papo, vou te deixar voltar aí para sua rotina de trabalho, imagino que tenha várias agendas aí. Parabéns pelo trabalho, parabéns
por tudo que você tem feito por Minas, não só agora na pandemia, mas ao longo desse 1 ano e meio. Eu sei que não é fácil estar nesse papel aí de governador. O meu trabalho como deputado já é difícil, imagino o seu, que tem que cuidar da vida de 20 e tantos milhões de brasileiros, né, que são os mineiros. É muito, muito sacrificante. Fico feliz que alguém como você tenha tido a coragem de entrar para a política. Obrigado por isso, parabéns, parabéns pelo trabalho. E boa sorte aí na continuidade do trabalho. Tudo de bom também, Paulo. Um grande abraço a todos aí. Um abração. Uma ótima quinta-feira para todos. Um grande abraço. Tchau, tchau. Um abraço para todo mundo que seguiu aqui a gente. Ó, esse aqui foi o governador Romeu Zema. E quem não pôde assistir a live vai ficar aqui disponível no Instagram, daqui a pouco também no YouTube, para vocês poderem assistir depois com calma. Um abraço para todo mundo, boa quinta-feira e bom final de semana. Um abraço, Zema. Um abraço, governador. Tchau, tchau. Obrigado mais uma vez. Tudo de bom, pessoal. Tudo de bom, Paulo. Tchau, tchau.